todos somos reféns dos cartórios. A média de remuneração mensal de um titular de cartório no Brasil hoje é de R$ 156 mil. Você precisa de uma certidão, você tem que demora. Quem vai imaginar que vão te roubar uma sepultura? Existe um negócio no Brasil que não tem concorrentes, não faz propaganda, não dá desconto, não pode falir e o preço não é ele que decide, é a lei. E o cliente, ele não escolhe, ele é obrigado. Você paga pra nascer, paga pra casar, paga pra comprar um carro, paga pra vender uma casa e paga até pra morrer. E o dono desse negócio é quem mais declara renda no Brasil, R$2.800.000 por ano, 5 vezes o que o presidente da República ganha em um ano. E isso não é crime, é a Constituição. Mas assim, nem todo dono de cartório é rico. Tem uma loteria no meio disso, e não é você que sorteia. Meu nome é Christian Castro, em 7 níveis você vai ver como se entra nesse negócio, quem aí fica rico com ele e o que mudaram recentemente para você nunca mais descobrir quanto eles ganham. Nível 1, o negócio perfeito. Toda empresa do mundo tem assim um pesadelo, né? Que é o concorrente do lado cobrando mais barato. Mas o cartório, ele não tem esse pesadelo. E não é porque ele é bom, é porque a lei proibiu que existisse outro. E está no artigo 236 da Constituição. O serviço é público, mas quem explora é uma pessoa física. Então assim, imagina aí que você comprou uma casa e precisa registrar ela. Não adianta nem pesquisar preço. É tudo tabelado. Eles não podem cobrar a mais, nem dar desconto. Não existe promoção, não existe negociar. E se você acha que esse preço tem a ver assim pelo trabalho que dá fazer as coisas, olha o que acontece quando você atravessa a fronteira do estado. Que em Minas Gerais custa R$ 90,45. E em Mato Grosso do Sul, R$ 3.904,20. Uma diferença de 4.216%. Ou seja, o mesmo ato, a mesma lei federal e todo 1º de janeiro essa tabela ela sobe sozinha, mas falta a peça mais absurda de todas. Porque assim, qualquer empresa ela quebra quando ela não vende, mas o cartório ele não quebra, porque se o cartório arrecada pouco demais para se sustentar, o próprio judiciário completa a diferença no fim do mês. Ou seja, ele não tem concorrente, não corre risco de preço, tem aumento todo ano garantido, e se der prejuízo, o Estado cobre. E se um cartório sozinho já é isso, imagina quando você soma os mais de 13 mil que existem no Brasil. Nível 2, a máquina de dinheiro. No cartório, né, cada carimbo desse sozinho, assim, parece até pouco. R$90 aqui, R$200 ali. Mas assim, multiplica isso por um país inteiro continental. Em 2024, foram mais de 30 bilhões. E se você juntar tudo que passou por esses balcões na última década, dá quase 200 bilhões de reais. Só que esse dinheiro, ele não fica todo com o dono do cartório. E a receita não fica toda para os donos dos cartórios, não. 40% dela é dividida entre o Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral de Justiça e prefeituras. E presta atenção no que isso significa, porque quem decide o aumento da tabela é o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça recebe uma parte de tudo que você paga. Olha o que aconteceu em Minas Gerais para você entender. O tribunal, ele escreveu o projeto de lei, a Assembleia aprovou e o governador sancionou sem vetar uma vírgula. E o resultado foi que a taxa de registro de imóveis subiu mais de 200%. Olha isso. E isso não é um caso isolado, porque no mesmo ano, lá no Piauí, o Tribunal de Justiça autorizou reajustes de 100% a 600%. 2 estados, 2 tribunais, a mesma conta. Ou seja, quanto mais caro o carimbo, mais dinheiro entra pro caixa de quem decide o preço. Nível 3, como entrar no esquema. Esse negócio assim é tão bom, né? Porque você nunca conheceu ninguém que virou dono de cartório. Eu particularmente não conheço. E eu fui pesquisar, é porque durante quase toda a história do Brasil, ninguém virava dono de cartório. A pessoa ela já nascia. No passado não havia critérios claros para a sucessão nos cartórios. Normalmente passava de pai para filho ou outro familiar, o que sempre foi criticado. E agora vem assim a parte que quase ninguém sabe. A lei, ela até proibia isso desde 1827 e desde 1885 ela já exigia um concurso público. Só que assim, ninguém cumpria e ficou assim por mais de 100 anos, até que a Constituição de 1988 tentou acabar com aquilo de vez. Para sentar naquela cadeira era só passando por um concurso, mas na prática não mudou quase nada. Mais de 20 anos depois, o Conselho
Conselho Nacional de Justiça resolveu conferir cartório por cartório no Brasil inteiro. De quase 15 mil cartórios, mais de 5 mil estavam ocupados por gente que nunca tinha feito concurso. Era mais ou menos um em cada 4. E quem de fato cumpria a lei tinha sempre um truque, né? Porque era aquele filho mais novo que prestava concurso para um cartório pequeno lá do interior e que ninguém queria, né? E alguns meses depois, ele trocava de lugar com o pai que estava se aposentando, que tinha um cartório grande. Ou seja, ele passou no concurso e ficou com o cartório da família. E hoje, né, isso ficou mais difícil acontecer, porque desde 2024 existe uma prova nacional obrigatória e passa mais ou menos 1 a cada 10. Só que passar nesse concurso não te dá cartório nenhum, ele só te dá o direito de disputar o concurso do seu estado. E quando esse concurso sai, boa parte das vagas ele é reservado para quem já é dono de cartório. Ou seja, uma parte da disputa ela só acontece só entre quem já estava lá dentro. Mas mesmo passando por tudo isso, ainda tem uma última coisa assim que ninguém te conta, porque o prêmio ele não é igual para todo mundo. Nível 4, a loteria dos ricos. Todo mundo, né, faz a mesma prova, todo mundo estuda a mesma lei, mas quem tira a nota mais alta escolhe primeiro. E é aí que a coisa muda de figura, porque cartório não é tudo igual. Um cartório de registro de imóveis numa cidade grande registra compra e venda o dia inteiro, e como a taxa, né, ela é calculada em cima do valor do imóvel, quanto mais caro o bairro, mais entra dinheiro. E olha o tamanho disso, porque um único cartório no Rio de Janeiro, o 9º ofício de registro de imóveis, arrecadou 71 milhões de reais em 6 meses. 6 meses apenas, um único cartório. E entre 2005 e 2019, esse mesmo cartório acumulou quase 1 bilhão de reais. E isso não é por acaso, é geografia, porque em 2022, o cartório médio do Distrito Federal faturou em média 10 milhões de reais no ano. Já em Alagoas, foram 531 mil reais. Ou seja, 20 vezes de diferença. O mesmo país, a mesma profissão. Agora lembra daquele dado lá do começo do vídeo? Titular de cartório é quem mais declara renda no Brasil. 2 milhões e 800 mil reais por ano. E não para por aí. Também é quem tem mais patrimônio acumulado. 3 milhões e 300 mil em bens declarados. Mais que juiz, mais que promotor, mais que médico, mais que empresário e mais que diplomata. Então repara o que acontece de verdade nesse concurso. Você aí não está disputando um emprego, você está disputando um bilhete. E o bilhete, ele não diz quanto vai ganhar por mês. Diz em qual cidade você vai passar o resto da vida recebendo. E passar na prova é a parte mais fácil. O que decide sua vida é qual cartório sobrou para você. Nível 5, quem não teve sorte. Aquele número, né, de 2 milhões e 800 mil por ano é uma média. E média, ela engana, porque a mesma profissão que tem um cartório aí faturando 70 milhões em 6 meses, tem um outro cartório que não se sustenta sozinho. Segundo a própria associação da categoria, cerca de 1/3 dos cartórios do Brasil faturam até 10 mil reais por mês. Isso bruto, antes de pagar funcionário, aluguel, luz e sistema para usar. E mais de 2.600 deles dão prejuízo todo mês. Só em Minas Gerais, são quase 500 cartórios no vermelho. E eles continuam abertos porque existe uma renda mínima garantida por lei. Ou seja, dentro do mesmo estado, com a mesma lei e a mesma tabela, tem cartório faturando milhões e tem cartórios que só não fecha porque o estado não deixa. Agora, presta atenção numa coisa, porque o dono do cartório, ele assim, não fica com tudo que entra, né, todo o faturamento. Você já viu nesse vídeo, né, que 40% vai direto pro Tribunal de Justiça, pro Ministério Público e pra Prefeitura. Aí você soma aí com salários dos funcionários, aluguel, imposto, e no fim sobra mais ou menos 1/4 do que passou pelo caixa, do que realmente faturou. Só que tem um detalhe, e assim, eu queria te mostrar quanto sobra hoje, cartório por cartório. E esse dado, ele existia e era público. Eu fui procurar e eu não achei mais, porque em dezembro do ano passado, alguém decidiu que você não precisa mais saber disso. Nível 6, o sistema se defende. Existia um site oficial onde qualquer pessoa via quando cada cartório do Brasil ganhava. E não era estimativa, era o número real, cartório por cartório, atualizado todo mês, de graça, aberto, para qualquer um que quisesse ver. E foi assim, né, que a imprensa descobriu o cartório de 71 milhões e foi assim, inclusive, que eu montei boa parte desse vídeo. Só que em dezembro do ano passado, eles apagaram. Quem pediu foi a entidade que representa os próprios cartórios. E o Conselho Nacional de Justiça, que assim, o órgão que fiscaliza eles, aprovou. Então agora você vê quanto entra no caixa, mas quanto de fato sobra no bolso do dono, você não vê mais. E se quiser saber, tem que escrever um pedido formal explicando por que você quer ver aquela informação. Pensa assim no que isso significa, né? Você é obrigado por lei a usar aquele serviço, você paga o preço que eles cobram sem você escolher, sem desconto, sem nada, e agora sim você precisa pedir autorização para saber quanto o seu dinheiro ficou com eles. Meio estranho, né? E sabe qual argumento que eles utilizaram? Privacidade. Então a mesma lei que existe para proteger os seus dados foi usada para esconder o quanto eles ganham. E não foi só isso, porque quando o cartório virou digital,
digital, todo mundo assim, né, achou que finalmente ia poder resolver tudo pela internet, de qualquer lugar. Só que eles criaram uma regra dizendo que no digital você só pode usar o cartório do seu estado. Então, né, a tecnologia que deveria assim abrir o mercado foi usada para trancar ele. E além disso, em novembro do ano passado, né, todo mundo viu aquela lei que taxava quem ganhava acima de 600 mil reais por ano. E dono de cartório, né, como a gente viu nesse vídeo, declara 2 milhões e 800 mil reais por ano. Então eles seriam alvo disso, né? Eles estavam preocupados, que eles iam ter que pagar mais imposto. Só que eles conseguiram diminuir o valor em cima do qual o imposto é calculado, na véspera da votação. Então, enquanto o resto do país discutia a lei no jornal, eles já estavam lá na mesa negociando o texto. E a pergunta seria, o que sobra então para o cidadão comum fazer? Nível 7, como vencer o cartório? A verdade é que hoje existem algumas armas, mas elas ainda meio que são pequenas. A primeira, né, é você usar o cartório o mínimo possível. É meio óbvio, porque existe uma lei de 2018 que proibiu órgão público de exigir firma reconhecida e cópia autenticada. Já a segunda coisa é a assinatura eletrônica. Então aquela sua conta lá gov.br, onde você usa para declarar seu imposto de renda, ela já assina documento com validade jurídica e é de graça. E também existem plataformas privadas que fazem um contrato assinado digitalmente, com verificação de identidade e por uma fração do preço que o cartório cobra. Já para vender seu carro, você não precisa mais ir pro cartório. Dá para fazer tudo pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Então assim, você assina pelo celular e a comunicação de venda sai assim automática, sem você pisar no cartório. E a maioria dos estados, ele já aderiu isso. Eu mesmo comprei meu último carro assim. E a terceira coisa é escolher onde você vai pagar, porque para escritura, a lei te deixa usar qualquer cartório do Brasil. E como o preço, né, ele é calculado em cima do valor do imóvel, quanto mais caro o imóvel, maior a diferença entre o estado e um outro. Então, assim, numa escritura grande, você pode economizar aí alguns milhares de reais. E talvez, né, se você não tiver condições de pagar nada e tem que usar o cartório, em alguns casos existe uma isenção prevista em lei para casamento, certidões e outros atos. Isso vai ser trabalhoso, burocrático, mas você vai conseguir. Agora sim, vamos ser bem honestos. Nada disso que eu citei até agora vai derrubar esse esquema do cartório, porque isso existe há centenas de anos. No máximo, você vai conseguir economizar algum dinheiro num sistema que ele fatura bilhões por ano. E o único jeito, né, de vencer o cartório de verdade é pela política, elegendo aí gente que seja contra a burocracia, gente que esteja disposta a enfrentar a diferença absurda entre o que a elite do serviço público recebe e o que o resto do país recebe. Porque assim, enquanto isso não mudar, a conta ela vai continuar a mesma. O trabalhador, né, ele vai continuar aí perdendo a manhã inteira na fila. Ronildo está em pé esperando uma senha há 2 horas. Um verdadeiro teste de paciência. E pagando uma taxa caríssima por um carimbo e ganhando um salário mínimo. Enquanto o dono do cartório, infelizmente, né, como é o Brasil, vai continuar recebendo milhões de reais por ano e oferecendo um serviço de péssima qualidade, que você é obrigado a usar. E agora, se é tão ruim, né, pagar taxas altíssimas por um carimbo, imagina aí como deve ser revoltante você investir o dinheiro de uma vida em uma franquia e acabar perdendo tudo. Eu fiz um vídeo mostrando a realidade sobre as franquias e assim, tem um relato de uma senhora que ele é revoltante e é de uma franquia super famosa, eu não posso falar o qual, que você tem que assistir o vídeo, é muito bom. Então eu vou colocar aqui na tela, você clica e eu tenho certeza que você vai gostar, você não vai se arrepender. Assiste lá e antes de você clicar, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!